Aqui é Gaia Alpha 1 falando da Estação Espacial Internacional. Bem-vindo a bordo, Câmbio. Neste episódio do Gaia Astrocast, vamos contar a história de como o Sistema Solar, em poucas décadas, ficou muito maior do que se pensava. Desde a antiguidade, eram conhecidos 5 planetas: Mercúrio, sempre muito próximo do Sol; Vênus, a estrela d'alva quando vista de manhã, ou Vésper, quando vista ao entardecer; Marte, avermelhado, o deus da guerra; Júpiter, majestoso; e Saturno, aquele que, com o advento do telescópio, mostrou ser o verdadeiro Senhor dos Anéis. Entretanto, existe mais um visível a olho nu, Urano, mas esse, ao contrário dos outros, teve que ser descoberto. Nenhum povo antigo registrou as andanças desse mundo verde e de brilho fraquíssimo, e os poucos astrônomos que o viram antes de sua descoberta pensaram que era apenas uma estrela tênue e insignificante. É a história da descoberta de Urano e, algum tempo depois, de Netuno, que vamos contar neste episódio para vocês. Vamos a ela. Como aconteceu a descoberta de Urano? Ironicamente, o homem de olhos de águia que iria pescar este mundo distante do mar celestial tinha pouco interesse em planetas. O astrônomo inglês, mas nascido na Alemanha, William Herschel, estabeleceu para si mesmo o que ele considerou um objetivo muito maior: compreender as estrelas e a estrutura da Via Láctea, enquanto a maioria dos astrônomos de sua época concentrava-se no Sistema Solar. E os estudos de Herschel também estavam distantes da astronomia profissional, pois ele era um músico que não se aprofundou na ciência até os 30 anos de idade. Ele aprendeu astronomia sozinho e construiu grandes telescópios com os quais se dedicou a sondar o universo. Herschel descobriu Urano enquanto procurava no céu estrelas duplas, as binárias, que eram um passo em seu grande plano para investigar a galáxia. Em 13 de março de 1781, entre 22 e 23 horas, ele notou um objeto peculiar na constelação do Touro, perto de sua fronteira com Gêmeos. Como as duas constelações pertencem ao zodíaco, periodicamente passam por elas os planetas do nosso sistema solar. O que chamou a atenção de Herschel estava logo além das pontas dos chifres do Touro. Ele viu que o objeto era ligeiramente extenso em vez de pontiforme. O que se espera ao ver uma estrela no telescópio é algo de aspecto pontiforme, um pontinho, mas aquele objeto era diferente. Entretanto, Herschel não achava que era um planeta. Por milênios, a fronteira planetária do Sistema Solar tinha sido fixada firmemente em Saturno, e a ideia de que outros planetas circulavam o Sol além da órbita de Saturno era tão estranha quanto, por exemplo, a ideia de uma segunda lua orbitando a Terra. Herschel, portanto, acreditava que o objeto peculiar era um novo cometa ou uma nebulosa. 4 noites depois, ele observou novamente o objeto. "É um cometa", ele escreveu, "pois mudou de lugar." Entretanto, nenhum cometa como o de Herschel jamais foi visto. O caçador de cometas francês Charles Messier escreveu: "Estou constantemente surpreso com este cometa, que não tem nenhum dos caracteres distintos dos cometas." O cometa não tinha cauda e se recusava a seguir a órbita calculada para ele. Ao contrário dos planetas, a maioria dos cometas tem órbitas extremamente elípticas ao redor do Sol. Então os astrônomos presumiram que o de Herschel também teria uma órbita desse tipo. Poucos dias depois de calcular uma órbita, no entanto, os astrônomos viram que o cometa saía fora do caminho previsto. Por fim, eles perceberam o motivo. Não se tratava de um cometa em uma órbita elíptica, mas sim de um novo planeta movendo-se lentamente ao longo de uma órbita circular lá nos confins do Sistema Solar. E a distância desse planeta ao Sol era o dobro da distância de Saturno ao Sol. A descoberta de Herschel duplicou o tamanho do Sistema Solar conhecido. Estranhamente,
A maioria dos astrônomos reconheceu isso muito antes do próprio Herschel, e meses se passaram até que ele se convenceu de que seu cometa era, na verdade, um planeta. No entanto, a descoberta fez de Herschel uma pessoa famosa, e ele batizou o novo planeta com o nome do rei da Inglaterra, George III, que 5 anos antes havia perdido as colônias americanas, mas graças a Herschel ganharam um mundo totalmente novo. Infelizmente para o rei, o nome não pegou. Os astrônomos acharam por bem seguir a tradição da antiguidade, e o planeta logo passou a ser chamado de Urano, o deus dos céus, pai de Saturno e avô de Júpiter. A descoberta de Herschel foi acidental, porque ele encontrou o planeta enquanto procurava outra coisa. A façanha desse astrônomo amador tornou-se ainda mais notável quando astrônomos profissionais perceberam que seus colegas haviam visto Urano mais de 20 vezes antes da descoberta, mas confundiram o planeta, em todos os casos, com uma mera estrela. Como eles perceberam isso? Ora, se você consegue calcular a órbita do planeta, sabendo onde ele estará no futuro, um cálculo do mesmo tipo, usando tempo com um sinal negativo, permite calcular onde o planeta esteve no passado, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Então, se você tem as anotações de observações antigas, basta procurar se o astrônomo registrou um objeto na posição prevista para Urano na data da observação. Assim é que se descobriu que Urano já tinha de fato sido avistado e registrado. O primeiro de que temos notícia a fazer isso foi John Flamsteed, o astrônomo real em Greenwich. Em 1690, mais de 90 anos antes da descoberta de Herschel, Flamsteed observou Urano em Touro. Ele até chamou a suposta estrela de 34 Tauri, ou seja, a estrela 34 da constelação do Touro. E depois dele, vários outros. Cabe aqui fazermos uma breve reflexão sobre a natureza da ciência. A história que acabei de contar para vocês é uma demonstração concreta de que vemos aquilo que conceitualmente esperamos ver. Não há dúvida de que algumas dessas observações foram feitas em telescópios de qualidade e por astrônomos treinados, que com esses instrumentos seriam capazes de perceber que aquela não era uma estrela como as outras. Mas como não imaginavam a existência de outros planetas para além de Saturno, não deram atenção à aparência de um pequeno disco que essa suposta estrela, entre aspas, apresentava ao telescópio, e nem voltaram a observá-la dias depois, o que permitiria perceber que ela teria se movimentado em relação às estrelas vizinhas. Thomas Kuhn, o grande pensador americano da história da ciência, usa esse fato histórico como exemplo de que a ciência se desenvolve dentro de um paradigma. Paradigma é um conceito complexo, mas inclui a ideia de que existe um modelo mental no qual o cientista está imerso, e fatos que estão fora das expectativas criadas por esse modelo muitas vezes são simplesmente ignorados. Bem, voltemos à nossa história. A descoberta de Urano sugeriu que planetas ainda mais distantes e mais fracos poderiam existir invisíveis nos confins do Sistema Solar. E, de fato, as antigas observações de Urano que Flamsteed e outros fizeram antes da descoberta daquele planeta desempenhariam um papel central na descoberta do ainda mais distante Netuno. Vamos a essa história. A gravidade é invisível, mas foi através da gravidade que os astrônomos viram pela primeira vez Netuno. Sendo um planeta gigante com 17 vezes a massa da Terra, Netuno exerce uma força gravitacional em Urano que o acelera ou diminui sua velocidade. Por esta razão, Urano causou aos astrônomos uma contínua dor de cabeça, desviando-se repetidamente da órbita que haviam calculado. Para calcular a órbita precisa de um planeta e, assim, prever sua posição futura, os astrônomos devem observar o planeta
ao longo de pelo menos uma revolução completa, ou seja, uma volta completa ao redor do Sol. Como o distante Urano leva 84 anos para completar sua órbita, o planeta, localizado em 1781, não retornaria ao seu local de descoberta até 1865. Felizmente, as observações anteriores à descoberta de Urano, por John Flamsteed e outros, deram instantaneamente aos astrônomos mais do que um ciclo completo. Isso, em princípio, permitiria conhecer com precisão a órbita do planeta. Urano, entretanto, parecia ter vontade própria. Ele se recusava a aderir à sua órbita. Às vezes o planeta se movia muito rápido, outras vezes muito lentamente. Na década de 1830, o problema havia se tornado tão agudo que os astrônomos começaram a especular que um planeta invisível estava além de Urano e o puxava por meio de sua gravidade. Outra possibilidade seria que houvesse uma falha na teoria da gravitação, mas poucos acreditavam nisso, porque até então a gravitação universal de Newton tinha se mostrado infalível. O primeiro a atacar esse problema com real empenho foi um jovem matemático inglês chamado John Couch Adams. Adams era dócil e modesto, características que, combinadas com características menos desejáveis de outras pessoas, custariam a seu país um novo planeta. Escreveu ele uma vez para si mesmo, abre aspas, olhe sem inveja o sucesso dos outros e sem orgulho de mim mesmo, fecham-se as aspas. Filho de um fazendeiro, Adams mostrou seus talentos matemáticos desde cedo, estudando álgebra quando tinha 10 anos. Depois de entrar na Universidade de Cambridge, ele soube do problema com Urano ao visitar uma livraria, onde encontrou um velho artigo mencionando as dificuldades com a órbita daquele planeta. Isso foi em 1841, mas a pressão dos estudos o impediu de investigar Urano até 1843. Veja, Urano está muito longe de seu curso, escreveu Adams a um colega. Quero descobrir por quê. Acho que sei. Adams postulou que um planeta invisível estava além da órbita de Urano e calculou as propriedades que o planeta deveria ter para tirar Urano da trajetória prevista. Uma dessas propriedades era a massa do planeta, da qual o planeta derivaria sua força gravitacional e perturbaria Urano. Outra propriedade, a mais importante, era a posição do planeta no céu, que permitiria aos astrônomos descobrir esse planeta. Adams concluiu seu trabalho em 1845, prevendo uma posição para o planeta que, como veremos depois, coincidiria quase perfeitamente com a de Netuno. Ele levou seu resultado ao astrônomo real, George Biddle Henry, que havia escrito o informe que inicialmente alertara Adams sobre o problema com Urano. Adams não poderia ter escolhido um astrônomo pior. Henry era sem imaginação e teimoso. Tinha pouca paciência com os jovens, especialmente aqueles, como Adams, dos quais nunca tinha ouvido falar. E quanto ao Urano, Henry havia declarado sua opinião há muito tempo. Qualquer que seja a causa do problema de Urano, provavelmente não era outro planeta. Além disso, escreveu o mestre em 1837, abre aspas, se for o efeito de qualquer corpo invisível, será quase impossível descobrir seu lugar. Fecham-se as aspas. No entanto, Adams agora afirmava conhecer a posição daquele corpo invisível. Depois de tentar várias vezes, sem sucesso, encontrar Henry, Adams deixou um relatório que incluía a posição do novo planeta. Henry nem sequer pensou em procurar o tal planeta. Por um lado, ele desconfiava de trabalhos teóricos. Por outro, qualquer busca desse tipo arruinaria a rotina do Observatório Real de Greenwich e, acima de tudo, Henry valorizava a ordem. Como disse um comentarista, Henry gostava de seu campo profissional, porque, nas palavras dele, a astronomia é preeminentemente a ciência da ordem.
Embora Airy tenha respondido à mensagem de Adams, ele fez uma objeção que Adams considerou trivial e à qual ele não respondeu. Talvez, se Adams tivesse sido mais ousado e ambicioso, ele teria insistido na validade de seu cálculo e pressionado pela necessidade de testá-lo. Assim, a descoberta histórica de um planeta que os britânicos poderiam ter facilmente encontrado em 1845 foi perdida para astrônomos estrangeiros. Como foi isso? Enquanto isso, na rival da Inglaterra, a França, outro cientista brilhante estava trabalhando no mesmo problema. Urbain Jean-Joseph Le Verrier não compartilhava das virtudes de Adams. Ele era rude e ambicioso, e em junho de 1846 também previu a localização de um oitavo planeta. Mas, além de uma breve busca realizada por astrônomos no Observatório de Paris, Le Verrier também não teve sorte em levar seus compatriotas à ação. Quando o artigo de Le Verrier chegou à Inglaterra, Airy viu que a posição prevista combinava com a que Adams havia calculado anteriormente. Isso, somado à excelente reputação científica de Le Verrier, finalmente convenceu Airy de que um novo planeta poderia de fato estar lá fora. Mas ele ainda não queria que seu próprio observatório o procurasse. Afinal, isso perturbaria o funcionamento ordeiro do observatório real. Então, Airy pediu a James Challis, um astrônomo de Cambridge, para caçar o planeta. Challis foi o terceiro ator na tragédia britânica de Netuno. Ele já havia sido abordado por Adams 3 anos antes e, ao contrário de Airy, havia encorajado Adams em sua tentativa de resolver o problema de Urano. Challis concordou com o pedido de Airy e, em 29 de julho de 1846, começou a procurar o planeta invisível. Mas essa busca, ao invés de ser cósmica, foi cômica. Em vez de observar a região próxima àquela prevista para a posição do planeta, Airy instruiu Challis a examinar uma grande zona com milhares de estrelas. Além disso, Challis escolheu estudar estrelas muito mais fracas do que Adams havia dito que o planeta seria, aumentando assim enormemente o número de estrelas a serem investigadas. E em vez de procurar um disco planetário que se destacasse das estrelas, Challis laboriosamente registrou a posição de cada estrela e esperava encontrar uma que se movesse. Seguindo essa estratégia, Challis realmente viu o tão procurado planeta 2 vezes em agosto, mas não percebeu. Enquanto isso, de volta à França, Le Verrier estava frustrado. Além daquela busca rápida e mal sucedida no Observatório de Paris, ninguém se preocupou em procurar o seu planeta. E no que lhe dizia respeito, era o seu planeta, já que ele nada sabia sobre o trabalho de Adams ou da caça então em andamento em Cambridge. No final de agosto, Le Verrier publicou um segundo artigo, no qual ele novamente instou os astrônomos a procurar o planeta. Desta vez, ele apontou que a melhor abordagem seria procurar um disco planetário. O novo apelo de Le Verrier não obteve resposta. Então, em desespero, ele enviou uma carta a outro inimigo ocasional da França. Em 23 de setembro de 1846, Johann Gottfried Galle, do Observatório de Berlim, recebeu a carta e ficou imediatamente entusiasmado. Naquela noite, apesar das objeções de seu chefe, Galle e um aluno igualmente ansioso, Heinrich d'Arrest, começaram a procurar o 8º planeta do Sistema Solar. Pois bem, bastaram alguns minutos. Munido com as coordenadas de Le Verrier, Galle dirigiu o telescópio de 9 polegadas do Observatório de Berlim para a fronteira entre as constelações de Capricórnio e Aquário e procurou um disco planetário. Inicialmente, ele não viu nada em comum, então d'Arrest sugeriu que usassem um mapa. Se um planeta estivesse realmente invadindo a região, o céu teria uma estrela, entre aspas, que o mapa não tinha. Galle duvidava que o plano funcionasse, porque sabia como eram ruins os mapas estelares.
mas novos mapas tinham acabado de ser disponibilizados, e Gale concordou em tentar. Com Gale no telescópio e D'Arrest no mapa, o primeiro descrevia o brilho e a posição das estrelas que via, e o segundo as verificava no mapa. A primeira estrela que Gale avistou, D'Arrest localizou no mapa. A segunda também. Então, apenas algumas estrelas depois, Gale descreveu a posição e o brilho de outro objeto, e D'Arrest exclamou: "Essa estrela não está no mapa." Entre as estrelas tênues de Capricórnio e de Aquário, o planeta azul, que receberia o nome do deus do mar, finalmente emergiu do escuro oceano celestial. Na noite seguinte, os astrônomos localizaram o objeto novamente e descobriram que sua posição havia mudado ligeiramente em relação às estrelas de fundo, confirmando sua natureza planetária. Gale escreveu a Le Verrier: "O planeta cuja posição você calculou realmente existe." O chefe de Gale, Johann Franz Encke, que inicialmente se opôs à pesquisa, também escreveu a Le Verrier: "Permita-me, senhor, felicitá-lo sinceramente pela brilhante descoberta com a qual enriqueceu a astronomia. Seu nome será para sempre vinculado à prova mais notável que se podia imaginar da validade da gravitação universal. E eu acredito que essas poucas palavras resumem tudo o que a ambição de um cientista pode desejar." Foi Le Verrier quem primeiro sugeriu que o Novo Mundo se chamasse Netuno, seguindo a tradição da antiguidade. Mas no início de outubro, ele mudou de ideia e queria que o planeta tivesse o seu nome. E sem nenhuma sutileza, começou a se referir a Urano como o planeta Herschel. Enquanto isso, na Inglaterra, Challis ainda rastejava na sua busca, sem saber da descoberta alemã. Em 29 de setembro, ele observou Netuno novamente e até percebeu que ele apresentava aspecto de disco, mas não seguiu a pista. 2 dias depois, ele soube que Netuno havia sido descoberto e constatou, imaginamos que com enorme decepção, que a descoberta poderia ter sido dele se tivesse dado mais atenção às suas próprias anotações. Enquanto isso, no continente começava uma polêmica. Por causa da previsão correta de Le Verrier, a França considerou Netuno um planeta dela, França. Quando os ingleses revelaram a previsão anterior de Adams, os franceses acusaram a Inglaterra de tentar roubar seu mundo recém-descoberto. Alguém chamou o trabalho de Adams de clandestino e prosseguiu dizendo: não, os amigos da ciência não permitirão a perpetuação de uma injustiça tão flagrante. O Sr. Adams não tem o direito de figurar na história da descoberta do planeta Le Verrier. Le Verrier ficou indignado. Por que o Sr. Adams ficou em silêncio por 4 meses? Por que ele não se manifestou desde junho, se tinha bons motivos para isso? Por que ele esperou até que o planeta fosse visto no telescópio? A imprensa francesa entrou na briga e atacou os britânicos com tal veemência que até Le Verrier e seus aliados censuraram seus compatriotas jornalistas. Os britânicos ficaram igualmente furiosos, não com os franceses, mas com o arrogante Airy e o trapalhão Challis. John Herschel, filho de William Herschel, o descobridor de Urano, escreveu: "Lamento a perda de uma descoberta que deveria ser integralmente da Inglaterra e de Cambridge." Challis admitiu seus erros, mas Airy não. Um comentarista da época escreveu: "Airy ignorou totalmente as críticas a ele dirigidas. Ele estava perfeitamente satisfeito consigo mesmo, e o que as outras pessoas pensavam ou diziam sobre ele não lhe importavam mais do que as opiniões dos habitantes de Saturno." Adams, o primeiro habitante da Terra a identificar a posição de Netuno, sempre amável e educado, nunca atacou seu rival francês. Em 1847, Adams encontrou Le Verrier pela primeira vez e os dois se tornaram amigos para a vida toda. Adams mais tarde premiou Le Verrier com uma medalha da Royal Astronomical Society por seu trabalho com os planetas. Embora a descoberta de Netuno tenha trazido fama para Adams e Le Verrier, um dos maiores vencedores foi Isaac Newton,
cuja lei da gravitação universal previu a existência e a localização de um mundo inteiramente novo. Espero que tenham gostado da história. Em outro episódio do Gaia Astrocast, vamos contar para vocês mais descobertas de objetos no Sistema Solar, sempre temperadas com muitos detalhes curiosos. Grande abraço!